Bem-vindos ao programa da TV Miramar, Record Internacional e Record News, que mostra a si, caro telespectador, o desempenho da economia moçambicana. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Economia e Negócios. Expectativas muito otimistas, mas as previsões não são infalíveis. A economia moçambicana continua a dar cartas ao mercado global e os números mantêm-se positivos. Justamente a este propósito, preparamos um debate em torno das perspectivas económicas de Moçambique. Em estúdios temos o economista e presidente da Associação Moçambicana de Economistas, AMECOM, Joaquim Dai. Tenho também a economista e diretora de negócios, assim é que é, investimentos da Ecocaia, Tânia Tomé. É com estas duas figuras que estaremos nos próximos minutos a lançar um olhar crítico então para o desempenho da economia nacional, com destaque para as perspectivas da economia moçambicana. Antes de avançarmos para o debate, confira esta peça de reportagem que traz o panorama daquilo que são as perspectivas do ponto de vista de crescimento da economia moçambicana. O otimismo continua a ser a tónica nas perspectivas económicas para Moçambique. Segundo o Banco Mundial, no último Global Economic Prospects, a economia moçambicana continuará a crescer. Depois dos valores registrados desde 2011 e com uma ligeira revisão em baixa em 2014, estes especialistas apontam um crescimento de 8% para este ano. Até 2017, a tendência manter-se-á com diferenças circunstanciais e apontando para a sustentabilidade. Também o Banco Africano de Desenvolvimento e o Fundo Monetário Internacional mostram forte otimismo na continuação do ciclo ascendente da economia moçambicana. Na conclusão da terceira revisão do instrumento de apoio à política, o FMI subscreve a robustez dos números previstos para este ano, mas aponta os grandes desafios a ultrapassar. A continuação de reformas estruturais-chave, incluindo no imposto sobre o valor acrescentado, IVA, e em toda a administração fiscal, a gestão das finanças públicas e o fortalecimento da capacidade institucional, assegurando a gestão transparente do investimento e endividamento públicos, são as metas apontadas para garantir a sustentabilidade económica a curto prazo. A instabilidade global em torno do petróleo ainda não afetou diretamente Moçambique, mas muitos dos países vizinhos já enfrentam fortes contradições. A ligação dos orçamentos de Estado ao preço do barril retirou garantias aos acordos estabelecidos e retraiu a entrada de capitais. Resultado: o aumento de políticas protecionistas e uma maior instabilidade das moedas. Para Moçambique, a negociação final de alguns acordos de exploração de recursos em águas profundas, nomeadamente o gás natural liquefeito, deverá ter em conta esta forte instabilidade e não reproduzir os mesmos obstáculos que países fronteira enfrentam. O fim da instabilidade política também dará mais confiança aos mercados investidores. Num país com forte dependência do investimento externo para a construção de infraestruturas-chave e desenvolvimento de setores deficientes, a manutenção dos índices de confiança e a sustentabilidade da dívida são prioritárias para que a redução da pobreza seja uma realidade e para que a distribuição dos rendimentos alcançados com um boom económico beneficie toda a população. Muito bem, acabamos de conferir esta peça de reportagem que dá conta daquelas que são as perspectivas para a economia moçambicana. Mas para entrar neste aspecto mais ao detalhe, começo por interagir consigo, Joaquim Dai, como economista e também como presidente da AMECOM, o que se traça sob o ponto de vista de perspectivas da economia nacional nos próximos 5 anos. Estou a falar do quinquênio 2015-2020. Vou começar por agradecer o vosso convite. Vamos começar o ano já a falar de economia como deve ser, porque no fundo o ano passado terminou de forma quente também do ponto de vista económico e este ano não vai ser exceção. O próximo quinquênio reserva-nos ainda o desempenho da economia muito virado e alicerçado naquilo que são os grandes projetos. Quando eu falo de grandes projetos, falo principalmente dos projetos ligados à indústria de oil and gas. Se nós tivermos em atenção o desempenho económico ou a influência no PIB dos investimentos ligados ao oil and gas ao longo dos últimos anos, percebemos o porquê deste balão ter se mantido estável em termos de economia, em termos de crescimento económico do PIB.
Neste momento, o Instituto Nacional de Petróleos acaba de lançar um novo concurso de gás internacionalmente, o que quer dizer que, pelo menos as expectativas que existem, é que os grandes players internacionais vão juntar-se aos que já existem, que também não são pequenos, e que esses investimentos vão continuar a acontecer. O que traz a componente de desenvolvimento neste tipo de investimentos são as indústrias que se alicerçam aos grandes projetos, no fundo, as indústrias de suporte. O carvão ainda vai conhecer aqui algumas manobras interessantes, porque o preço do carvão continua a cair. O próprio oil and gas, as expectativas, por causa da queda do preço internacional do petróleo, dizem que o preço do gás internacionalmente vai cair antes do esperado, que é 2022, mas provavelmente não afeta este nosso quinquênio que nós queremos hoje analisar. Portanto, dentro das expectativas que nós podemos ver, estamos a olhar para os investimentos muito fortes em infraestruturas, portos, estradas, pontes. Vamos aprofundar esta componente ao longo do debate, quando estivermos a olhar então para aqueles que seriam setores prioritários. Passo a palavra para si agora, Tânia Tomé. Coloco-lhe a mesma questão sob o ponto de vista de panorama. O que vislumbra nos próximos 5 anos? Bem, obrigada pelo convite. É um prazer imenso poder estar aqui. Começar para já por dizer que ao longo destes 5 anos que passaram, o crescimento foi robusto, com uma taxa de crescimento na ordem dos 7,6% destes últimos 6 anos, com uma inflação que desceu de 16,6% de 2010 para 2,7%, quer dizer, que é algo extraordinário, passar por uma inflação de um dígito e uma inflação tão baixa, muito por conta da política monetária restritiva estabelecida pelo Banco Central. Também estes investimentos diretos estrangeiros em valores astronómicos, só para se ter uma ideia, em 2013 atingiram 6 mil milhões de dólares, o que de facto é um volume substancial, pela descoberta também destas reservas na Zona 1 e Zona 4, exploradas pela ENI e ANADAC das reservas, que põe Moçambique no panorama mundial, digamos assim. Agora é importante destacar que, não obstante ter havido este crescimento, a taxa de pobreza absoluta se mantém em 60%, que é um valor muito elevado, e esse próprio crescimento não acompanhou também um aumento do emprego. Portanto, ainda continuamos com uma taxa de 18,7%. Portanto, há ainda muita coisa a trabalhar, portanto, ao nível de emprego, ao nível da agricultura e industrialização de outros setores. Muito bem, Joaquim Deia, gostaria que trouxesse o seu comentário em relação a estes últimos aspectos que deixou ficar aqui a economista Tânia Tomé, no que diz respeito ao crescimento do ponto de vista de oferta de emprego no nosso país e a questão da taxa de pobreza. Este crescimento ainda não está a ter, vamos assim dizer, reflexos diretos naquele que seria a grande aposta do governo, que é o combate à pobreza. Eu tinha dito ainda no ano passado uma expressão que choca alguns, mas que normalmente em economias como a nossa, e infelizmente nós ainda estamos em fase de crescimento e o desenvolvimento não estamos a sentir e não se espera que sentamos, pelo menos nos próximos 2, 3 anos, até que, acredito que nos 5 anos, pois possa chegar a quem realmente mais precisa. O que acontece é que nós aumentamos o PIB, mas o PIB aumenta do ponto de vista macroeconômico, mas aquele investimento que é feito ainda não consegue gerar emprego. E realmente este é o grande desafio que nós temos para o futuro. O futuro passa pela criação de emprego, porque as próprias políticas de investimento que existem devem olhar essa perspectiva com um bocadinho mais de calma e atenção, porque nós não podemos olhar para os investimentos do ponto de vista dos seus números macro apenas. São interessantes do ponto de vista da ajuda para a balança de pagamentos, mas nós temos que olhar principalmente para aquilo que são a criação de postos de trabalho. A Tânia falava de números na ordem dos 18, eu não acredito que esses números sejam os números finais. Eu não me admiro que ainda sejamos acima dos 20%, por exemplo. Porquê? Porque nós temos ainda muita gente off the radar. Nós, se formos para a componente do desenvolvimento rural, se formos às zonas rurais, nós não conseguimos perceber quem é que tem um emprego formal, porque tem uma barraca, não é um emprego formal, é uma barraca, consegue desenvolver a sua atividade e alimenta a sua família. Mas se existem algumas condições climatéricas adversas, como são agora cheias, aquele emprego deixa de existir como que emprego. E onde é que essas pessoas são classificadas? Como desempregadas ou como empregadas que tinham o seu autossustento? Portanto, temos que ver aqui algumas condições muito sérias do ponto de vista do crescimento econômico versus desenvolvimento.
Para criação de desenvolvimento é preciso criar indústrias em zonas rurais, é preciso criar indústrias que consigam gerar outras indústrias. São os clusters económicos que nós temos que conseguir apostar mais agora e não apenas nos grandes projetos. Muito bem, vamos continuar com o debate, mas antes disso, conferir então na voz de um empreendedor o que considera ser único num negócio e os fatores que determinam o sucesso num ramo de atividade. Ser único, eu acho que tem muito a ver com ter uma identidade própria. E ter uma identidade própria num mercado em que sempre pode haver uma abundância de mesmice, como muitas pessoas podem dizer. Eu acho que é necessário tu teres uma identidade em que as pessoas possam conectar-se e sentirem-se diferentes. Um empreendedor é a pessoa que consegue ter a garra de ir concretizar os seus sonhos. E eu acho que isto é algo muito importante porque nem toda a gente tem essa capacidade ou tem essa coragem de ir, a paciência de ter que estar e passar por muito tempo em enfrentar, sei lá, muitas tarefas, muitos obstáculos. E ser empreendedor, para mim, na minha ótica, é isso, é tu conseguires ter essa capacidade de fazer os teus sonhos acontecer. Ser fotógrafo, para mim, é uma visão de ser artista, ser alguém que consegue expressar-se e consegue pôr um determinado conceito para as outras pessoas. Eu acho que é muito importante eu querer ter a garra de querer pôr fotografia como uma arte também, a não ser como um simples trabalho para as pessoas. Muito bem, vamos continuar aqui com o debate e agora vou interagir consigo, Tânia Tomé. Na sua primeira intervenção, o DAI já tinha tocado um pouco nesta questão de setores nos quais investir e falava de uma aposta nas infraestruturas. Partilha desta visão? Partilho da visão, naturalmente, que os megaprojetos têm a sua importância ao nível de rendimentos que possam gerar retornos que sejam transitórios e que possam afetar os outros setores. Também falo da industrialização da agricultura, de uma amplitude maior da base produtiva, falo também ao nível mais micro, portanto, fortificar o tecido empresarial, focalizando nas pequenas e médias empresas, que são 98,5% basicamente do nosso tecido empresarial. E, portanto, eu creio que é importante, os megaprojetos continuarão a ser, se puderem trazer e gerar receitas fiscais que sustentem a base orçamental, para que não fiquemos só dependentes, portanto, de doadores para suportar o nosso próprio orçamento, para não aumentarmos aquilo que é a nossa dívida pública e, naturalmente, essa transversalidade a outros setores. Volto para si, caro Dai. Nesta questão de setores nos quais deve haver alguma especial atenção, fala das infraestruturas. As infraestruturas sabemos que são um nó de estrangulamento, por exemplo, quando vamos olhar para a ligação de centros de produção e centros de consumo, sem vias de acesso que liguem estes dois polos, estamos a falar de um centro de produção que não consegue escoar. Mas fora isso temos já a questão dos recursos naturais, particularmente o carvão, que se vê inviável por conta da falta de infraestruturas para o seu escoamento. Como olha para esta componente? As infraestruturas funcionam como lead supply. E na altura que nós vivemos em Moçambique, nós vivemos uma altura em que temos que criar condições para a geração de negócio. Portanto, a inexistência de infraestruturas, bem referenciou, cria esse nó de estrangulamento em que nós desenvolvemos uma atividade agrícola, digamos, em Sangano. Eu não consigo vender a minha batata em Maputo, vendo no Malawi. E muitas vezes vai entrar de forma ilegal e o Malawi vai aumentar a sua taxa, tecnicamente e macroeconomicamente, a sua taxa de produção agrícola, graças à entrada ilegal de arroz e batata moçambicana. Por quê? Porque essa batata não consegue chegar aos mercados. Quanto mais depressa conseguimos fazer chegar os produtos da sua produção aos mercados de consumo, melhor são. Mas as infraestruturas não são só estradas, pontes e rodovias. Estamos a falar de água e saneamento básico, estamos a falar de eletricidade, porque ninguém coloca uma indústria numa zona se não tiver acesso a energia estável e de qualidade,
depois da energia, se não conseguir colocar a sua produção dentro de uma via de escoamento, estamos a falar de ferrovias, estamos a falar de estradas, e transitáveis naturalmente, e que tenha água e saneamento, porque senão não crescem cidades sem água e saneamento. Ou então crescem pequenos vilarejos, que depois temos os problemas ligados à saúde que nós todos conhecemos. E a componente ligada naturalmente aos grandes projetos, o gás, o carvão não morreu. O carvão, desde que hajam infraestruturas capazes de vender o carvão a preços competitivos, o carvão não morre. A Indonésia continua a vender carvão para a Índia. A China continua a produzir carvão. A China aumentou a sua quantidade de produção de carvão. É o maior consumidor e maior produtor de carvão do mundo. Aumentou de 3,7 para 4,2 bilhões de toneladas de carvão ao ano de consumo. A Austrália continua a vender carvão, é o maior vendedor de carvão, o maior exportador de carvão internacionalmente. Por aquilo que estou a entender do seu raciocínio, fica clara a ideia de que temos que tornar o carvão moçambicano competitivo. Nós temos que tornar o carvão moçambicano competitivo, assim como temos que tornar o gás competitivo. É verdade que, felizmente, quem está à frente do negócio do gás conseguiu antecipar-se depois do trauma que tivemos com o carvão, e o negócio do gás está a ser pensado desta forma mais transversal, de modo que a logística ligada ao gás seja muito mais adequada e muito mais vertical em termos de integração, de modo a que consigamos ter preços competitivos. É tudo uma questão de competitividade. Se falarmos de competitividade, vamos falar em infraestruturas, vamos falar em gás, vamos falar na componente de própria educação, é tudo uma questão de integralidade também. Muito bem, olhando agora para as expectativas do Banco Mundial, citando aqui o Global Economic Perspectives de janeiro deste ano, portanto 2015, o crescimento do PIB até 2017 seria de mais ou menos 8,2%. Na sua óptica, esta meta é alcançável e quais seriam os condicionantes para lá chegar? Bem, os principais condicionantes são naturalmente as intempéries. Nós estamos numa região que é assolada, isto é científico, isto é uma região de ciclones, naturalmente. Estamos muito propensos a estas intempéries. Esta é uma das primeiras condicionantes. A segunda condicionante é uma que nós temos vindo a passar ao longo dos últimos 2 anos, que é a instabilidade política que o país vive. É preciso termos consciência de que as nossas atitudes ou os nossos discursos muitas vezes podem ter influência e têm influência naturalmente naquilo que são investidores. E terceiro, naturalmente, é a capacidade do país de captar investimento. Se o país não captar investimento, essa taxa de crescimento é completamente fora de questão. Tânia, também, olhando para alguns aspectos aqui lançados pelo Dr. Dai, nesta componente de instabilidade política, até que ponto ela se reflete negativamente no desempenho da economia nacional, na sua opinião? Deixe-me só acrescentar, ficou um bocadinho no meio a questão das infraestruturas e é uma abordagem que eu creio que é importante, porque ela refere aos custos de logística que hoje as grandes empresas que estão a atuar na área da extração mineira estão a enfrentar. Não é só a questão da exposição ao mercado internacional com preços em queda, mas é também o fato de não termos infraestruturas adequadas que possam suportar os investimentos já feitos para o aumento da capacidade produtiva. Só para dar um exemplo, a Vale, que entrou com 40 milhões os últimos anos, precisamente porque já tinha feito um investimento muito forte para aumentar a capacidade produtiva, entretanto não tem terminais para poder escoar. Então esse é um desafio grande e está-se a trabalhar. Outra importante questão, que é extremamente importante, são as centrais térmicas que estão a ser desenvolvidas pelos próprios operadores de recursos minerais. Eles estão a desenvolver centrais com base a carvão, para poderem sustentar a sua própria energia necessária, portanto, para a produção. Pois um outro aspecto relativo às infraestruturas é que nós falamos muitas vezes de infraestrutura física, mas existe a infraestrutura do conhecimento, que é a infraestrutura de alargar precisamente o conhecimento geológico mineiro que nós temos, para termos uma maior capacidade negocial com investidores de fora, porque nós não temos o conhecimento do potencial que temos. Em algum momento as negociações são feitas entre aspas, com alguma ceguez da nossa parte, porque o investidor vem, o produtor vem e sabe da potencialidade, sabe porque consegue naturalmente e já gerou esse mapeamento. Então isso é também um ponto estratégico que tem que ser necessário ao nível de investimento em infraestruturas, não só infraestrutura física, mas infraestrutura do conhecimento E voltando precisamente à questão que lhe coloquei, naquilo que foi a linha de raciocínio já lançada
pelo Dr. Dai sobre a questão da instabilidade política que o país viveu nos últimos 2 anos, falo precisamente de 2013 e 2014, e também com a continuidade de discursos políticos que, segundo o Banco de Moçambique, transmitem nervosismos ao mercado. Sim, eu acho que é visível, nós podemos descer até a parte microeconómica e ver como de facto o nosso empresariado está a sofrer. Não, só para citar um exemplo, quem tem um negócio de mercadorias não consegue transportar daqui para outra zona, precisamente porque não sabe se vai ser atacado, se vai ser... Então, essa instabilidade política teve impactos diretos naquilo que é o setor privado. E se o setor privado não estiver a operacionalizar, naturalmente tudo isso vai ter efeitos ao nível macroeconómico. Isto para não falar também daquilo que é o desafio para o investimento direto estrangeiro, porque é uma componente importante essa, que é a estabilidade política militar de Moçambique, para o investidor de fora decidir, o investidor do Japão, o investidor chinês decidir que eu quero investir nesta e naquela área que tem maior potencialidade. Então, se não houver segurança, isso também até encarece o próprio investimento que é feito. Os ratings, quer dizer, sobem em termos de spread por causa precisamente destes problemas político-militares. Então, é importante esta estabilidade para que os investidores possam vir com investimento direto estrangeiro, mas também ao nível doméstico para termos uma produção e competitividade maior. Muito obrigado, Tânia de Pamé. Pois bem, é momento de observarmos um curtíssimo intervalo. Voltamos no próximo bloco com mais debate em torno das perspectivas económicas de Moçambique. Até já!